dia. É, Vamos logo abrir a Bíblia. Muita Bíblia aqui. Vamos para Apocalipse capítulo 15, tá? Vou precisar que você raciocine um pouco, tá bom? Que vai pensar um pouquinho, vai montar aqui um quebra-cabeça e novidade para você, eu acho. Para mim foi, para você também vai ser, se Deus quiser, tá bom? Então vai abrindo a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 15, no verso 2. Vamos ler. Apocalipse capítulo 15, verso 2. E vi um mar como um mar de vidro misturado com fogo. É importante ressaltar isso, viu? É um mar de vidro misturado com fogo. Que cor é o mar, gente? É azul, né? É um mar de vidro azul misturado com fogo. Qual é o fogo? O fogo é aquele amarelo, vermelho, né? Brilhante, né? Então é um mar de vidro misturado com fogo, tá certo? Preste atenção isso aí, tá bom? Aí ele diz assim, ó, e também os que saíram vitoriosos da besta, da sua imagem, do seu sinal e do número do seu nome, que estavam em cima do mar de vidro e tinham as harpas de Deus, né? Na sua tradução tá assim? Pode estar um pouco diferente, né? Varia um pouco a tradução. Mas aqui os salvos estavam onde? Sobre, algumas tem sobre o mar de vidro, né? É escrito assim. Então o salvo estava aqui, ó. Eu vou botar aqui, ó. Tava aqui o mar de vidro, não é azul, é amarelo. E o salvo estava em cima do mar de vidro, e o mar de vidro era misturado com fogo. Olha que estrutura linda onde os salvos estarão, né? Num mar de vidro misturado com fogo. Aí a pergunta que surge, né? O que é isso? Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 1. Alguns profetas tiveram uma visão do trono de Deus, em especial Ezequiel capítulo 1 foi um. Eu vou resumir aqui, porque eu não quero perder muito tempo nisso. Ezequiel capítulo 1, ele tem a visão de 4 querubins. Os querubins têm quantas asas, gente? Os querubins têm quantas asas? Tem 4 asas, né? 4 asas. Serafins têm quantas asas? Serafins têm 6 asas. E o anjo tem 2 asas, tá bom? Então a gente vê aqui 4 querubins. Esses 4 querubins, eles dizem aqui que eles são como rodas de fogo, né? Aí por que que eles são rodas de fogo, né, gente? O ventilador, ele tem quantas hélices? Um ventilador? O ventilador tem 3 hélices, né? Quando você bota o ventilador para rodar, você consegue enxergar quantas hélices? Você só vê uma, né, que ela fica rodando, né? Então, por que que quando Ezequiel olha esses 4 querubins, ele vê uma roda de fogo? Porque a asa do anjo batendo, né? Batia tão rápido que fazia aquela bola de fogo, né? Então, Ezequiel aqui vê 4 querubins, 4 rodas de fogo. E lá no verso 22, ele diz uma coisa muito bonita, ó. Verso 22 do capítulo de Ezequiel 1. Sobre a cabeça dos animais, os animais aqui, os querubins, né, que eles tinham rosto de animais, havia a semelhança de um firmamento. Firmamento aqui é uma estrutura, um piso, certo? Um firmamento aqui, gente, ó, é um piso, uma estrutura. Havia a semelhança de um firmamento, como o aspecto de um cristal terrível. Então ele olhou aqui em cima daqueles anjos, daqueles querubins, né, que eles estavam segurando, havia um cristal, uma estrutura muito grande, um cristal muito grande. Lembra a pedra de cristal que vem nas alianças, né? A minha aliança não tem cristal. Mas você vê que o cristal é aquela pedra pequenininha, mas extremamente brilhosa. E aqui eles viram um cristal muito grande. Os querubins estavam carregando um cristal nas costas. Verso 22. Sobre a cabeça, em cima da cabeça dos animais, havia a semelhança do firmamento, um piso, né? Como um aspecto de um cristal terrível estendido por cima das suas cabeças. Então devia ser um cristal extremamente brilhoso, né? O cristal é brilhoso, a pedrinha de cristal pequena. Agora pense um cristal, vou dar uma ideia aqui, de 40 hectares. Uma pedra de cristal de 40 hectares. Esses querubins estavam carregando uma pedra de cristal imensa. Verso 23. Debaixo do firmamento, aqui é embaixo do firmamento, né? Aqui ele está olhando de baixo. Se ele está olhando o cristal de baixo para cima, o cristal está vindo onde? Está vindo por cima dele. Então o cristal está voando aqui, ó. Os querubins estão trazendo o cristal por cima dele. Debaixo do firmamento estavam as suas asas. As asas de quem? Dos querubins. As asas direitas. Uma em direção à outra. Então tinha 2 asas, uma em direção ao outro querubim. Cada um tinha 2 asas, que cobriam o corpo de uma banda
e cada um tinha outras duas asas que cobriam o quê? A outra banda do corpo. Então, eles tinham quatro asas. Duas estavam em direção um ao outro, e duas eles estavam fazendo o quê? Estavam se cobrindo. Então, das quatro asas, eles só usam duas em direção ao outro, e as outras duas estavam se cobrindo. Vocês vão perceber que eles estão se cobrindo porque eles estão próximo ao trono de Cristo, né? Então, eles se cobrem em reverência ao Todo-Poderoso, né? Que uns querubins que são santos, né? Quando eles entram na presença de Deus, eles têm reverência. E aqui o 24 diz: E andando eles, ouvi o barulho das suas asas, como o barulho de muitas águas. Você já foi em cachoeira? Então, quando você vai na cachoeira, aquele barulho de água, né? Devia ser um barulho gigantesco isso chegando, né? Era uma cachoeira chegando. E aqui diz no verso 24, ó, barulho de muitas águas como a voz do Onipotente. Ixi, devia ser um trovão, devia ser um negócio extremo, né? A voz de um estrondo, como o estrépito de um exército marchando, né? Pum, 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 pum. Era os querubins chegando. Agora vem uma parte interessante, que ele estava vendo a visão por baixo. Mas olha o que é que vai acontecer no final do verso 24. Parando eles, abaixaram as asas. Então, no final do verso 24, ele estava vendo aquela estrutura vindo por cima. No final do 24, o que foi que aconteceu? Abaixando eles, os querubins se abaixaram. E abaixaram as asas. Então, aquela estrutura de cristal que vinha vindo, abaixou. Verso 25 é a parte, ele vai chegando na parte mais linda que eu acho. E ouviu-se uma voz por cima do firmamento. O firmamento é o cristal. Ouviu-se uma voz por cima do firmamento. Quem é que vocês acham que é essa voz? Que estava por cima da cabeça, né, dos animais. Parando eles, abaixaram as asas. Aí, verso 26, olha o que é que ele vai ver agora. Ó. Os anjos se abaixaram, ele vai ver em cima do firmamento. Por cima do firmamento, estava por cima das cabeças. Havia a semelhança de quê? De um trono. Quem é que vocês acham que está lá em cima? Quem é que está sendo carregado por esses querubins? É o trono de Deus, né? O trono de Deus ele tem rodas, né? Rodas de fogo, né? Uma carruagem de fogo. Não é aquela carruagem de Elias, eu acho que essa carruagem aqui é muito maior. Por cima do firmamento que estava por cima da sua cabeça, havia uma semelhança de um trono, como que uma safira. Então, que cor era esse cristal e esse trono aqui, gente? Que estava em cima, era uma pedra de cristal de quê? De safira. Que cor é a safira, gente? A safira é azul, gente. A safira é azul. A esmeralda é verde. Alguns falaram esmeralda, a safira é azul. Por cima do firmamento, verso 26, que estava por cima da sua cabeça, havia semelhança de um trono com uma safira, uma pedra de safira. E sobre a semelhança do trono, havia como a semelhança de um homem no alto sobre ele. Esse trono no verso 27 diz: E vi como uma cor de ambá, uma cor vermelha, né? Como que um aspecto de fogo pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos e daí para cima, e desde a semelhança dos seus ombros e daí para baixo. Vi como a semelhança de um fogo e em resplendor dele. Presta atenção, gente. Que cristal é esse que ele viu? Ele está ilustrando, não significa que realmente é isso, tá? Ele está tentando descrever a visão dele. É um cristal de pedra de safira de cor azul. E em cima do cristal ele viu uma tocha de fogo de cor de ambá, que é o trono de Deus. Azul é o cristal. Tocha de fogo está saindo do trono. O que foi que nós acabamos de ler em Apocalipse 15? Vi os salvos em cima de quê? De um mar de vidro. Que cor é o mar de vidro? Azul, misturado com quê? Com fogo. O que é o reflexo do fogo? É o reflexo do trono de Deus. Onde é que os salvos estão? Lá em Apocalipse 15, em cima dessa plataforma do trono de Deus. Eles estão ao lado do trono de Deus. Eles não estão embaixo, eles não estão longe. Eles estão onde? Em cima do trono de Deus, conectados ao trono de Deus. Satanás disse assim: subirei aos céus acima das mais altas estrelas
Exaltarei o meu trono e serei o que? Semelhante ao Altíssimo. O sonho de Satanás era qual? De Lúcifer? Era sentar-se, né, no trono de Deus. E onde é que os salvos estão aqui? Encostados no trono de Deus, juntos ao trono de Deus, né? Tudo que Satanás sempre sonhou um dia será dado aos salvos de graça, né? Que honra, que glória, que magnífico, né? Vai ser estar lá. Aquela estrutura do mar de vidro é a enorme pedra de safira carregada pelos querubins. E aquela estrutura mesclada com fogo é o próprio reflexo da glória de Deus sobre a pedra de cristal. E aqui ele completa, né? No verso 28 e diz, como aspecto do arco, o arco. Lembra em Apocalipse 4, quando João vê aquele arco com cor de esmeralda, que aparece no dia de chuva? Assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto, preste atenção agora, que é o ponto que eu quero chegar. Este era o aspecto da semelhança, da glória do Senhor. E vendo isso, caí com o rosto em terra, ele desmaiou e ouvi a voz de quem falava. Quando ele viu isso, o que foi que aconteceu com ele? O homem desmaiou, né? Não conseguiu suportar o peso de glória. Irmãos, abra sua Bíblia em Isaías 33. A grande pergunta que a Bíblia faz, irmãos, quando ela fala dos salvos. E é por isso que em Isaías 33 ela vai dizer o seguinte, ó. 33, quem achou diz amém aí, verso 14. 33, 14. Os pecadores de Sião se assombram, o tremor surpreendeu-os. E quem dentre nós habitará? Com quem? Com o fogo consumidor. Quem dentre nós habitará? Com quem? Com as labaredas eternas. Onde é que os salvos estão morando, irmão? Junto ao trono do Todo-Poderoso. Não é assunto de hoje, mas eu vou fazer a pergunta: quantos tronos existem no céu? Existe só um trono, tá bom? Mas não é o estudo de hoje. Isso aí a gente estuda em outra oportunidade. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com o quê? Com as labaredas eternas. Eu vou ler um texto aqui do Desejar de Todas as Nações. Preste atenção no texto que eu vou ler agora, tá bom? Desejar de Todas as Nações, página 107. Para o pecado, onde quer que se encontre, nosso Deus é um fogo consumidor. Prestou atenção aqui, gente, ó. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Ah, o que que o desejar de todas as nações diz? Para o pecado, onde quer que se encontre, nosso Deus é um fogo consumidor. O Espírito de Deus consumirá o pecado em todos quantos se submeterem a seu poder. Se os homens, porém, se apegarem ao pecado, ficarão com ele identificados. Então, a glória de Deus que destrói o pecado tem que destruí-los. Desejar a todas as nações, página 107. Então, vamos lá. A pergunta foi: quem habitará com o fogo consumidor? Quem habitará com as labaredas eternas? E o que foi que eu li no Desejar a todas as nações? O fogo consumidor é a glória do Senhor. E a glória do Senhor consome o quê? O pecado. Então, aquele fogo destruidor, aquele fogo consumidor, ele vem de onde? Da própria glória de Deus que consome qualquer pecado. Então, os salvos, irmãos, para ele entrar nessa estrutura perante o trono de Deus, eu vou fazer uma pergunta para você. Quantos pecados eles têm? Nenhum. É por isso que nós passaremos pelo juízo investigativo, que é a retirada de toda e qualquer mancha de pecado do crente. Sabe aquele pecado que incomoda a gente? A gente fica lembrando do pecado, lembrando do erro que a gente cometeu. Sabe ele? Será retirado totalmente. Será totalmente purificado no juízo investigativo. E a grande questão é que esse fogo consumidor, essa glória de Deus que consome o pecado, eu vou te fazer uma pergunta, é uma ideia aqui. Ah, o fogo que consome os ímpios durará por quanto tempo?
A gente, como adventista do sétimo dia, diz, vai acabar, né? A matéria dos ímpios, ela acabará. Malaquias diz que nós saltaremos sobre os ímpios, porque eles se farão cinzas debaixo da planta de nossos pés. Mas o fogo, que é aqui a glória de Deus que consome o pecado, ele existirá quando? Eternamente. Esse fogo da glória de Deus existirá. Ele é o fogo consumidor que consome o pecado. Os ímpios serão consumidos, mas as labaredas eternas existirão para sempre. E nós moraremos juntos com ela. É claro, sem pecado. E a segunda pergunta aqui que é feita, quem habitará com esse fogo consumidor, está lá no Salmo capítulo 15, e eu queria que você lesse. Salmo capítulo 15. Ele faz essa mesma pergunta duas vezes, e ele em seguida dá uma resposta, a mesma resposta. Se eu quisesse também, se nós quiséssemos estudar Isaías 33, estaria a mesma resposta, mas eu preferi usar em Salmos 15. E aqui no Salmo 15, no verso 1, o salmista faz a pergunta também. Só que aqui ele não se refere ao fogo consumidor, mas se refere à casa do fogo consumidor, a casa das labaredas eternas. Então ele vai fazer a mesma pergunta, só que não em referência ao fogo consumidor, mas sim em uma referência à casa dele. E ele diz assim, ó, Salmo 15, verso 1. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Preste atenção que ele fez. Quem habita com o fogo consumidor? Quem habita com a labareda eterna? A Bíblia ela usa essas duas perguntas seguidas para dar ênfase. Mas em especial aqui em Salmo 15, ela dá a ideia de duas coisas, gente. Presta atenção. Quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Comentário bíblico adventista ele dá a entender assim, ó. Quem habitará temporalidade. Quem morará eternidade. Ou seja, é possível habitar no tabernáculo do Senhor quando? Hoje. Cristo está intercedendo por nós no Santíssimo. A partir do momento que nós confessamos o nome de Jesus Cristo, nosso nome é escrito lá no livro de glória, livro da vida, e nós habitamos no tabernáculo. Quem habitará no teu tabernáculo? Temporalidade. Quem morará no teu santo monte? Eternidade. E agora vem a resposta. Eu queria que você prestasse atenção à resposta, que isso vai fazer muita importância para nós hoje. A resposta é a seguinte: aquele que anda em sinceridade, verso 2, e pratica a justiça e fala verazmente a verdade segundo o seu coração. Verso 3, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos tem por desprezível o réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano próprio, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe suborno contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. O que tem de especial nessas palavras? Daqueles que habitarão com as labaredas eternas, daqueles que habitarão com fogo consumidor. Preste atenção. Aqui citam vários verbos. Nós temos três tipos de conjugação verbal principal. Preste atenção agora, isso aqui é fácil, não é difícil. O verbo pode ser conjugado no imperativo, no subjuntivo e no indicativo. Um verbo conjugado no imperativo, ele indica o quê, gente? Uma ordem. Faça, pegue. Aquela ordem que Deus criou o mundo, né? O universo. Então, o verbo no imperativo ele indica o quê? Ordem. Um verbo no subjuntivo indica dúvida. Será? Indica uma dúvida. E um verbo no indicativo indica certeza. Quando ele vai descrever quem habitará no tabernáculo, quem habitará no santo monte, quem habitará com as labaredas eternas, todos os verbos utilizados neste capítulo
São verbos conjugados no presente do indicativo. O que é que significa isso? É uma certeza. Preste atenção. Anda, fala, não difama, não faz, honra, são verbos conjugados no presente do indicativo. Indica que quem habitará com as labaredas eternas pratica essas ações verdadeiramente, cotidianamente. É comum dele fazer isso. É verdadeiro. Não é no subjuntivo indicando dúvida, não é no imperativo indicando ordem, mas indica que é uma conduta normal dele. Ele é honesto? Por que que ele é honesto? Porque é normal dele ser honesto. É normal dele ser um homem honrado. É normal dele não ficar falando dos irmãos. É normal dele ser uma pessoa que anda nos caminhos do Senhor. Não é forçado, entendeu? Não é uma dúvida. Às vezes ele é, às vezes ele é uma pessoa que anda nos caminhos do Senhor. Então, todos os verbos estão conjugados no presente do indicativo, indicando que é uma verdade e é cotidianamente assim. Não é no futuro, nem é no passado, é no presente do indicativo. Real, verdadeiro, e acontece a todo momento. Ele acordou hoje, ele vai ser assim. Ele acordou amanhã, ele vai ser assim. Isso é comum na vida do crente. Fazer o que é certo. Ele tenta, se esforça, quer. Essa é a vontade dele. Outro aspecto interessante aqui que a gente tem que abordar é que todas as características deles, de quem habitará com as labaredas eternas, de quem habitará com o fogo consumidor, quem habitará no tabernáculo e quem morará, todas as características dadas, nenhuma foi de natureza religiosa. Todas foram de natureza o quê? Moral. Ele não disse assim, quem habitará com as labaredas eternas? Ele não disse assim, aquele que vai para a igreja todo culto. Ele não fala isso. Quem habitará com as labaredas eternas? Aquele que canta todo culto. Quem habitará com as labaredas eternas? Aquele que prega. Ele não fala isso. Quem habitará com as labaredas eternas? Aquele que ora. Ele não falou nenhuma característica religiosa. Ele falou características o quê? Morais. Ele não são religiosos, eles são morais. O Brasil hoje, 90% dele eu acho que é religioso. Eu não sei dizer o número exato. E o Brasil está um caos aí, de violência, de roubo, de, de tudo de ruim. Mas como é que pode, num país onde quase 90% é religioso, mas não é moral? É por isso que a gente se escandaliza com as coisas na igreja, né? Camarada, ai, mas era tão religioso, mas a moralidade não tinha sido construída ainda, né? Ou houve uma falha na moralidade. Então, os aspectos do crente que não são religiosos são aspectos o quê? Morais, o caráter dele. O caráter, ele busca a mudança de caráter. E ele diz, ó, verso 2: aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça, fala a verdade segundo o seu coração. Então, ele tem o costume de falar a verdade. Cristo usa essas mesmas palavras em Mateus 5, dizendo, Mateus 6, dizendo, seja a vossa palavra o quê? Sim, sim, não, não. Então, ele fala a verdade. Ele não difama com a língua, não faz mal e não fala mal. Falar mal é saber que o irmão fez algo errado e espalhar. Difamar é uma mentira, espalhar uma mentira, e fazer mal é realmente fazer mal. Ele não trata mal o seu próximo. Mas em seguida ele diz, ó, tem por desprezível o réprobo. Réprobo é uma pessoa de má fama. Como é que pode? Ele não fala mal, não difama, não faz mal, mas despreza a pessoa de má fama? Ele está dizendo assim, ó, ele não faz mal ao irmão, mas também não compactua com o erro dele. Despreza a pessoa de má fama, ele não compactua com o erro. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem ser prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Aquele cujos olhos têm desprezível, né? Ele não compactua. Aquele que jura e cumpre, né? A palavra dele é verdadeira. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura,
nem recebe suborno, ele não é ganancioso, ajuda os irmãos. Tem muita gente que não ajuda, né? Ele aqui ajuda os irmãos, e ajuda sem ganância. Não pode emprestar dinheiro com juro para os irmãos, tem que ajudar. Isso é bíblico, tá bom? E eu vou contar uma experiência para vocês, uma experiência minha, tá? Participei de uma programação onde eu fui palestrar, e na programação tinham alguns testemunhos, e entrou o primeiro testemunho, era um rapaz que foi drogado, foi traficante, e Cristo resgatou ele, né, do tráfico, resgatou ele das drogas e trouxe para os caminhos do Senhor. E a história dele foi emocionante, né? No testemunho dele, todo mundo que estava lá chorou, né? E em seguida foi o segundo testemunho, né? E o segundo testemunho foi de um ex-homossexual. E ele contou como ele entrou no mundo homossexual, né? Como ele se vestia de mulher, né? E contou como Deus alcança ele, tirou ele daquele lamaçal de pecado, tal. E todo mundo se emocionou, né, na hora. E eu fui também falar, né? E eu disse, meu Deus, que história perigosa, emocionante a desse pessoal. E eu pensei, meu Deus, eu nasci na igreja, nunca usei droga, não me meti nisso, a minha história vai ser tão sem graça. Eu pensei assim, ninguém vai se emocionar na minha história, né? A história desse pessoal tão perigosa, tão emocionante. E eu, quando eu for contar a minha história, o que que eu vou dizer? Eu só tive uma mulher, não tem assim, não consigo falar muita coisa, pai. Eu disse, ninguém vai se emocionar na minha história. E eu escutei assim o Espírito Santo falando na hora, né? E disse, meu filho, né? Escutei a voz de Deus assim, né? Dizendo assim, né? Você está há tanto tempo na igreja, né? E persistem em você os mesmos defeitos de caráter. Você é orgulhoso, você às vezes é impaciente, ganancioso. E na hora que o Espírito Santo falou isso, né? Ele disse assim, o estado de mornidão, meu filho, né? É mais perigoso de todos os estados. E na hora eu entendi, né? Que por ter nascido na igreja, tá nessa trajetória, esse estado de mornidão, às vezes, ele é o mais perigoso de todos os estágios. Às vezes, mais do que cair num lamaçal desse. E o convite que Deus faz hoje é uma reconstituição, uma reconstrução moral nas nossas vidas. A gente é religioso para adquirir moralidade. Se a nossa religiosidade não transforma nosso caráter, tem alguma coisa errada. Deus possa te alcançar, possa me alcançar e possa nos ajudar. A tarefa mais difícil de todas. É fácil cantar, é fácil pregar, é fácil ir para o culto. Difícil é modificar um caráter à semelhança do de Cristo. E essa é a graça de Cristo quem dá. Só a graça de Cristo dá isso. Clamemos pela graça dele essa manhã. Amém? Vamos orar? Oremos. Papai do céu, tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Essa é uma bênção. Defeitos, pecados ficam para trás neste dia. E a tua graça superabunda o pecado que há em nós. De todos os estágios, Senhor Pai, a mornidão é o mais perigoso e não queremos participar dele. Aquece nosso coração com o Espírito Santo. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.